O abismo da desesperança. Marina sempre acreditou que a vida seguia um roteiro previsível: estudar, formar-se, casar, ter filhos e envelhecer em paz. Aos 32 anos, parecia que tudo estava nos trilhos. Era engenheira civil bem-sucedida, casada com André há 8 anos, mãe da pequena Sofia de apenas 3 anos. Morava numa casa aconchegante nos subúrbios de São Paulo, tinha um cachorro chamado Mox e planos para o futuro que pareciam sólidos como as estruturas que ela projetava. Mas a vida tem uma forma cruel de nos lembrar que não controlamos tudo. Em uma quinta-feira chuvosa de março, Marina recebeu uma ligação que mudaria sua existência para sempre. Do outro lado da linha, uma voz trêmula do hospital anunciava que André havia sofrido um acidente de trânsito. Não havia mais tempo, não havia mais depois, não havia mais planos compartilhados. O funeral passou como um burrão. Marina se movia mecanicamente, cumprimentando pessoas, agradecendo pêsames, organizando documentos. Sofia, ainda pequena para entender a magnitude da perda, perguntava pelo papai todos os dias. Cada pergunta era uma facada no peito de Marina, que não sabia como explicar que algumas pessoas simplesmente não voltam para casa. As semanas se transformaram em meses. As economias do casal começaram a diminuir rapidamente. Marina descobriu que André havia contraído algumas dívidas que ela desconhecia, empréstimos para investimentos que não deram certo, financiamentos que pareciam administráveis quando eram 2, mas se tornaram esmagadores para uma pessoa só. A casa, antes um lar cheio de risadas, agora ecoava vazia e fria. O trabalho na construtora também se tornou um desafio. Marina começou a cometer erros, pequenos no início, mas que se acumulavam. Sua concentração estava fragmentada. Sua mente constantemente voltava para o vazio que André havia deixado. Os colegas eram compreensivos inicialmente, mas a paciência tem limites quando prazos e orçamentos estão em jogo. Marina sentia o peso dos olhares, as conversas que cessavam quando ela se aproximava, a sensação crescente de que estava se tornando um problema para todos ao seu redor. As noites eram o pior momento. Depois de colocar Sofia para dormir, Marina se sentava na sala escura e se permitia sentir o peso total de sua nova realidade. Viúva aos 32 anos, mãe solteira, endividada, com um futuro que parecia mais uma parede de concreto do que uma estrada aberta. O desespero não vinha como uma onda, mas como uma maré lenta e constante que subia até quase afogá-la. Havia noites em que ela se pegava imaginando se seria mais fácil simplesmente desistir, se Sofia não estaria melhor com os avós, se ela realmente tinha força para seguir em frente. Foi durante uma dessas noites sombrias que Marina tocou o fundo do poço emocional, sem imaginar que justamente ali, na escuridão mais profunda, uma pequena luz já estava prestes a se acender. O encontro com a fé. Era uma sexta-feira particularmente difícil quando Marina recebeu um ultimato no trabalho. Seu chefe, um homem geralmente compreensivo, a chamou em sua sala com uma expressão grave. As palavras ecoaram em sua mente como martelos. Marina, eu entendo sua situação, mas não posso mais ignorar os atrasos nos projetos. Você tem 2 semanas para mostrar melhora ou teremos que considerar outras opções. Outras opções. A linguagem corporativa elegante para a demissão. Marina saiu do escritório com as pernas bambas, sentindo como se o céu estivesse desaparecendo sob seus pés. Perder o emprego significaria não conseguir pagar a hipoteca da casa, não ter como sustentar Sofia, talvez ter que voltar para a casa dos pais, uma perspectiva que a aterrorizava não pela família, mas pelo que representaria em termos naquela tarde. Ao buscar Sofia na creche, Marina notou que sua filha estava mais quieta que o normal. Durante o caminho para casa, a menina perguntou: Mamãe, por que você está sempre triste? A pergunta simples de uma criança de 3 anos atingiu Marina como um raio. Ela parou o carro no acostamento e olhou para o rosto inocente da filha pelo retrovisor. Naquele momento, percebeu que sua dor estava transbordando e afetando o único motivo que tinha para continuar lutando. Foi então que Marina tomou uma decisão impulsiva. Passou por uma igreja que sempre via no caminho, mas nunca havia entrado. Era uma igreja pequena, simples, sem a grandiosidade das catedrais, mas havia algo acolhedor em sua fachada modesta.
Marina estacionou, pegou Sofia no colo e empurrou as portas de madeira. O interior estava vazio, exceto por uma senhora idosa que arrumava flores no altar. A luz dourada que entrava pelos vitrais simples criava uma atmosfera de paz que Marina não sentia há meses. Sofia, fascinada pelas velas e pelos desenhos coloridos nas janelas, permaneceu quieta nos braços da mãe. Marina se sentou no último banco e, pela primeira vez desde a morte de André, permitiu-se chorar sem tentar se controlar. As lágrimas vieram em ondas, carregando meses de dor reprimida, medo, raiva e desespero. A senhora das flores se aproximou silenciosamente e se sentou ao lado delas, sem dizer uma palavra, apenas oferecendo sua presença serena. Depois de um longo tempo, a mulher finalmente falou, como uma voz suave, como um sussurro. Filha, às vezes Deus permite que toquemos ao fundo para nos lembrarmos de olhar para cima. Marina ergueu os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu sou a Dona Esperança, cuido desta igreja há mais de 30 anos. Já vi muitas pessoas passarem por aqui carregando dores que pareciam impossíveis de suportar. Mas sabe o que aprendi? Quando chegamos ao limite das nossas forças, descobrimos que existe uma força maior esperando para nos carregar. Marina ouviu, mas não conseguiu responder. As palavras pareciam belas, mas sua realidade era de contas para pagar, de uma filha para criar sozinha, de um emprego por um fio. Como a fé poderia resolver problemas tão concretos? Dona Esperança pareceu ler seus pensamentos e sorriu com gentileza. A fé não é mágica, querida. Ela não faz os problemas desaparecerem. Mas ela nos dá coragem para enfrentá-los, sabedoria para encontrar soluções e esperança para continuar quando tudo parece perdido. Antes de partir, Dona Esperança colocou uma pequena oração escrita à mão nas mãos de Marina. Leia isto quando sentir que não consegue mais. E lembre-se, você não está sozinha. Marina guardou o papel no bolso, agradeceu e saiu da igreja sentindo-se ligeiramente diferente. Não transformada, não curada, mas como se uma minúscula semente de esperança tivesse sido plantada em seu coração, um pensamento que mudou tudo. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Marina se sentou à mesa da cozinha com pilhas de contas e documentos espalhados. E a matemática era cruel, as despesas superavam a renda, e a situação só pioraria se ela perdesse o emprego. Por um momento, considerou ligar para seus pais e pedir ajuda, mas o orgulho e o medo de ser vista como fracassada a impediam. Foi então que se lembrou do papel que Dona Esperança havia lhe dado. Desenrolou-o com cuidado e leu: Senhor, dai-me serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Era a famosa oração da serenidade, mas naquele momento específico, cada palavra parecia ter sido escrita especialmente para ela. Marina leu a oração várias vezes, e lentamente, algo começou a se mover em sua mente. Uma percepção que chegou não como raio, mas como um amanhecer gradual. Ela estava gastando toda a sua energia tentando mudar coisas que já haviam acontecido, a morte de André, as dívidas que ele havia deixado, os erros do passado, enquanto ignorava completamente as coisas que ainda podia controlar. Era quase meia-noite quando o pensamento finalmente se cristalizou em sua mente, claro e poderoso como uma revelação, e se, em vez de lutar contra a situação, eu lutasse através dela? Foi uma mudança sutil, mas fundamental. Em vez de ver seus problemas como inimigos a serem derrotados, e se os encarasse como desafios a serem superados, em vez de se perguntar, por que isso aconteceu comigo? E se perguntasse, e naquele momento, quando tudo parecia perdido, ela decidiu fazer diferente. Em vez de continuar presa ao medo, ela escolheu acreditar. Um único pensamento passou por sua mente, e se eu tentar mais uma vez? Foi só isso. Um pensamento, mas mudou tudo. Ela levantou no dia seguinte com uma nova força. Procurou ajuda, estudou, caiu e levantou de novo. Meses depois, estava vivendo o que um dia parecia impossível. Não foi sorte. Foi fé, coragem, e a decisão de não desistir. A vida pode ser difícil, injusta e imprevisível. Mas nunca subestime o poder de um pensamento positivo. Às vezes,
Tudo o que você precisa é acreditar que ainda dá tempo. Que ainda vale a pena. Porque, quando você muda sua mente, você muda seu destino. A vida pode ser dura, mas nunca subestime o poder de um pensamento positivo. Às vezes, tudo o que você precisa é mudar a forma como pensa, para mudar tudo ao seu redor. Você ainda pode. Você ainda merece. Só precisa acreditar e dar o primeiro passo. E se o pensamento que está faltando for exatamente aquele que vai mudar a sua vida, então pense. Haja. E veja com os próprios olhos o que acontece quando você escolhe acreditar. E aí, o que você achou dessa história emocionante de superação? Deixa nos comentários a sua opinião. Se gostou, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história como essa. Ah, e comenta aí de qual cidade você tá assistindo. Vai ser incrível saber até onde essa mensagem chegou. Tchau, pessoal. E até a próxima história que toca.